Sintetizando, com Alê Moreno. Incompletudes do ser. Se é para ser, sejamos inteiros. Mas, para ser de fato, necessário se faz aceitarmos o nunca prontos. Assumir o belo que há na incompletude que nos inquieta, olhando a si, enxergando o outro, olhando o outro e se percebendo tão tal quanto o qual, autenticamente desiguais, plenamente conscientes da complementaridade, para nos inteirarmos no presente, permitindo-nos esquecer de fora a peça inerente que nos delata inexatos, voluntários no reaprender. Somos paladares ávidos, porém capazes de saciar vontades, saboreando instantes, prazerosos e desfundamentados, fundamentando no agora a jornada reinventante de um ser peregrino a caminho do infinito. Poemar no Sintetizando. Olá, este é o Sintetizando, o programa de podcast aqui da Síntese. Eu sou Alê Moreno e estaremos juntos para mais uma conversa incrível. Vocês acabaram de ouvir o Poemar com Fátima Afonso. Esse poema compõe o nosso livro e também enriquece toda a história, ou todas as histórias, ela ilustra as histórias que compõem essa nossa trajetória, esse nosso jeito de pensar o sobreser. Um livro com histórias de empatia, autenticidade e aceitação. Mas antes de seguirmos em frente, eu peço que você siga a gente no YouTube Síntese DH, Síntese sempre com Y, e também no Instagram Síntese_Educacão. A conversa de hoje abre uma série de duas prosas que teremos nessa semana, uma semana muito importante para um grupo de 14 pessoas. Há mais ou menos um ano e meio, a gente começou uma conversa sobre escrever um livro. Mas não era escrever um livro assim, um livro teórico, um livro acadêmico, um livro com passo a passo sobre como lidar com as questões do RH ou em gestão de pessoas ou liderança, não. É um livro sobre histórias de vida, de pessoas que de alguma forma foram, por que não, tocadas, transformadas pela abordagem centrada na pessoa. Este livro vai nascer essa semana. E isso nos enche de orgulho. Esse processo, ele se fortaleceu muito ao longo da pandemia. A gente criou ritos, toda sexta-feira nos reuníamos para cada um ler a sua história, choramos, rimos, nos abraçamos virtualmente, nos acolhemos um ao outro para construir o livro Sobre Ser, histórias de empatia, autenticidade e aceitação. E é sobre ele que a gente vai conversar hoje aqui, sobre o processo, como foi essa trajetória, como foram essas histórias, como foi essa experiência. Eu tenho alguns convidados, autores do livro, participantes decisivos para que esse sonho se tornasse realidade. E aí eu vou convidar aqui, começar pela Adriana, porque a Adriana tem um papel também bem importante na história, como todos. A Adri foi uma organizadora importante do livro. Além dela escrever um texto lindíssimo, ela também teve que lidar com a questão burocrática do livro, né? As reuniões, os agendamentos, todos os cuidados, as revisões. Adri, como foi essa experiência de trabalhar coletivamente? E conte pra gente como é que foi escrever o seu texto também, inspirada na CP. Bom, a minha experiência com esse livro foi muito interessante, porque apesar de já ter cuidado de várias publicações ao longo da
comunicação aí da minha experiência profissional, eu nunca tinha participado efetivamente com uma história minha, né? E a minha história fala de transição de carreira, de transformações, de ressignificação. E a história, o livro conta a história de 13 pessoas e conta com a facilitação gráfica de mais uma, que fez os desenhos, os nossos desenhos, representando as nossas histórias, enriqueceu demais o nosso trabalho, enfim. Mas são histórias autênticas, com o que deu certo e o que não deu certo também. Então, eu acho que o que tem de mais interessante no livro é exatamente isso, porque as nossas histórias, elas falam de alegrias e falam de tristezas, de frustrações, e permeando tudo isso, tendo como um fio condutor a ACP. Então, foi um trabalho super valioso, eu adorei fazer, eu adorei estar com esse grupo, acho que o grupo se aproximou mais ainda, e foi maravilhoso fazer. Eu só tenho a agradecer você, Alê, por ser essa pessoa visionária, pelo convite que você fez e por organizar tão bem esse livro e trazer esse presente para mim. É o nosso presente de Natal também para as pessoas, né? Ale Martins, como foi essa experiência de construção coletiva e também do seu texto? Maravilhoso, Ale. Foi, cara, uma experiência assim inédita, num momento de muita incerteza, num momento de muita angústia. Era um momento esperado, sexta-feira, aquela pausa para ouvir as histórias, para contar as histórias, para conhecer os desenhos, a sensibilidade do artista que nos representou é tamanha, né? Não só na representatividade das pessoas que vocês vão ver na capa, mas também na representatividade das histórias, né? Se você for pensar, eu falo sobre sucessão em empresas familiares, que parece um tema meio áspero, né? Mas ele captou a essência do negócio, né? A passagem do bastão, você passar um bastão que pode ser um negócio de muito sucesso ou pode ser uma dinamite explodindo, né? Porque o sucessor, o herdeiro não quer levar adiante esse negócio. E essa questão da ACP, né, da essência que a gente percebe nas pessoas e acaba sendo refletido dentro das empresas também, né? Então a experiência foi muito prazerosa, foi muito importante e eu acho que o leitor vai se deliciar com as histórias, com as imagens e com o conjunto da obra que foi contada com muito carinho e atenção. E foi mesmo, foi uma delícia. Sueli foi a última a entrar. Ela titubeou um pouquinho, aí um dia eu dei uma insistida, falei, Sueli, você vai fazer tanta falta para essa história, eu te conheço há tanto tempo, você é uma veterana de guerra também na síntese, a gente tem uma história junto, nem sei de quantos e quantos anos, vem, vai. E aí ela veio, entrou no segundo tempo do jogo, mas está aqui com uma história linda. E é isso, como é que... Se arrependeu, Sueli, ou valeu a pena? Olá a todos, imagine, a última coisa que pode ter acontecido é ter me arrependido de ter dado esse grande passo. Primeiro porque, assim, para mim, que sempre trabalhei em áreas diversas, corporativo e agora na facilitação, ter um envolvimento com a arte, porque isso são manifestações artísticas, né, de todas as formas, visuais e escritas, enfim, é motivo de orgulho, porque eu jamais me vi como artista, ainda não me considero artista, mas eu vejo em mim uma manifestação artística, o que é muito bom. E como já disseram meus colegas, o momento em que isso aconteceu foi extremamente, eu diria, peculiar, né? Muito específico. A gente atravessamos ainda uma pandemia, algo que é muito inédito, que é muito raro de se ver, né, de acontecer. Então, essa experiência, esse acolhimento num momento tão delicado,
eu fui recebida tão de braços abertos com a minha historinha, né, com o meu conto aí de uma passagem minha na facilitação, e que me gerou um profundo prazer. Então, todo o processo foi prazeroso. Fazer, pensar, conviver, trocar experiências. Então, nunca me arrependi, nem me arrependeria, muito pelo contrário. Tenho um baita orgulho de ter esses colegas como parceiros de uma obra tão bonita, que eu tenho certeza as pessoas vão se encantar, não tenho dúvida disso. Su, que bom que você entrou no livro, acho que fez toda a diferença, e fico feliz de ter uma amiga como você no livro também, né? Isso é muito bom. Eu também escrevi, né? E foi muito gostoso escrever, porque eu acho que tem uma coisa aqui das histórias, que são histórias da nossa vida. A gente não está colocando uma teoria sobre uma questão, é como de fato, ou de que maneiras a abordagem nos afetou e como a gente passou a olhar para a empatia, para a autenticidade, para a aceitação, para a gente mesmo, como isso tudo nos afeta e como isso afetou as relações, a relação com o outro, com as empresas, com as escolas, não importa, cada um seguir um caminho na sua história. Então, a grande beleza para mim do livro é que ele é um livro de verdade, né? É um livro sobre história de gente, como a Adri falou, com suas dores, seus amores, e acredito que essa é a grande beleza. Mas esse livro só ficou mais belo porque o Márcio, ele ilustrou graficamente essas histórias, como o Ale Martins contou. O Márcio participou de todas as reuniões, participou de todas as conversas com a gente, ouvindo profundamente, dando seus pitacos, sempre pertinentes, e ilustrando. A capa é do Márcio e cada capítulo tem a expressão daquela história contado graficamente com a beleza que só o Márcio poderia dar. Márcio, como é que foi, meu querido, essa experiência para você de estar com esse bando de loucos? Bom, eu quero começar aqui agradecendo essas palavras tão gentis e que me emocionam, assim, de verdade. Eu fui recebido com muito carinho nesse grupo de acepistas e foi para mim uma experiência maravilhosa, né? Durante a pandemia, como o Martins falou, a gente tinha ali uma oportunidade de estarmos juntos, de estarmos trabalhando em alguma coisa que a gente acreditasse e que dava um sentido, né? Nesse momento tão difícil que foi a pandemia. Essas reuniões foram maravilhosas, né? Toda sexta-feira a gente esperava com ansiedade a oportunidade de estar junto ali. Eu, via de regra, trazia uma cerveja, um vinho para abrir, porque para mim ali era um happy hour, era a oportunidade de estar com os meus amigos. E foi uma experiência de aprendizado, assim, extraordinária de como funciona um processo de grupo, e especialmente à luz da ACP na prática, né? Porque eu pude ver ali como é que 14 pessoas administravam suas percepções, fazendo uso de empatia, de autenticidade. E foi incrível, porque, num certo sentido, ali ficou muito patente, muito ilustrado como é que é o processo, né, da ACP, como é que as pessoas efetivamente se escutavam, as pessoas falavam sobre as suas considerações sem melindres, e o respeito do grupo para a opinião de cada uma delas. Foi muito bacana ver isso, que no primeiro momento me pareceu, sabe aquela nuvem de pássaros que ficam, aquela nuvem dançante de pássaros? Eu vi alguma coisa mais ou menos assim, porque existia uma organicidade, uma inteligência ali subjacente, eu tinha que entender como é que era esse movimento. Às vezes me parecia até longo demais, não tinha uma autoridade, né? Alguma coisa tem que ser assim. O Alexandre, por exemplo, que pensou o livro, não, gente, vamos... Não, todo mundo tinha a chance ali de expor a sua opinião, e enquanto todo mundo não tivesse assentindo num determinado sentido, a coisa não andaria, né? Então, foi muito incrível essa integração de vozes. Eu me senti muito gratificado. Para mim foi um workshop, uma experiência de olhar a vida mesmo com mais inclusão e respeito pela opinião das pessoas,
esses movimentos de equipe. Acho que esse desenho que você traz, essa ilustração desses pássaros, tem um nome esse movimento, esqueci agora, se alguém puder consultar aí, tem uma dança, esse movimento de pássaros, acho que é um pouco disso que acontece, né, no grupo, e esse tipo de conversa, de escutar, de reconhecer, do não julgamento, né, que acho que o que você traz assim, então eu não... Porque é o texto do outro, é a história do outro, é a dor do outro. Então, como eu acolho isso, mas também como eu contribuo para que o texto do outro fique melhor. Porque quando eu falo do texto do outro, não estou falando da pessoa, estou falando assim, como eu te ajudo esse texto a melhorar para que o nosso leitor, a nossa leitora, talvez reconheça na história, talvez tenha mais fluidez na leitura, etc. Acho que era essa a contribuição de um com o outro, né? Acho que foi a grande... uma das belezas dessa história. E aqui, Helena, falta você, minha querida Helena, e a pergunta é a seguinte, minha cara, como é que foi para você construir coletivamente um livro? Conte-nos também, muito brevemente, sobre o que se trata a sua história. Depois eu quero também que a Adri e a Sueli contem, porque o Ale falou de sucessão, mas os outros não deixaram em segredo ainda o tema deles. Helena, conte-nos tudo. Contarei tudo e mais um pouco. Contarei tudo que me couber. Participar desse projeto para mim foi uma honra muito grande. Eu acho que eu acalentava o desejo de escrever um livro, né? Na verdade, eu ainda não escrevi um livro sozinha, mas é um capítulo. Então, para mim, é muito significativo. Sabe um pouco aquela história assim de, na sua vida, você tem que ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro? Eu não tenho filho, a árvore talvez eu já tenha plantado, então, assim, um livro tem um significado importante para eu ficar aí, né? Mesmo depois que eu for. E eu conto um pouco o meu processo de autoconhecimento, né? Na verdade, o meu processo aconteceu eu fazendo trekking nas montanhas. Eu entendo que todas as pessoas podem ter processos próprios, né? E aí eu conto um pouco do meu, como ir à montanha, me desafiar na montanha, viver isso de forma muito intensa, me ajudou a me encontrar como pessoa humana, com defeitos, com virtudes, com limites, né? Eu acho que a montanha eu pude aprender muito a lidar com o meu limite, porque ali é uma coisa concretíssima, é um limite físico, é eu não aguentar mais, é eu não conseguir respirar, é eu não conseguir levantar a perna de cansada que eu tô. Então, a montanha, eu digo que me ofereceu generosamente esta possibilidade de eu entrar em contato comigo, porque eu me componho de belezas e fraquezas. Então, assim, na montanha foi um processo intenso nesse sentido, né? Acho que eu não fui para a montanha pensando em fazer isso, com esta intenção, mas foi lá que eu encontrei isso de uma forma muito mais intensa, né? Claro que em outros contextos eu também posso ter insights de autoconhecimento, mas eu entendo que na montanha eu vivi e vivo isso intensamente cada vez que eu tenho oportunidade. E aí eu registrei um pouco essa história de como foi esse processo para mim, porque quando a gente fala da questão da abordagem centrada na pessoa, tem um paradoxo, não sei se alguém já falou, mas o grande paradoxo é eu estar centrada no outro e também estar centrada em mim, porque eu só consigo ser empático, aceitar, ter congruência se eu estou centrada em mim, senão eu não consigo também, né? E estar centrada em mim é com este filtro de autoconhecimento. Então, é isso que eu coloco no meu capítulo, de uma forma despretensiosa. Eu acho assim que eu não sou nenhuma escritora, mas eu acho que eu estou colocando ali com o coração como foi que eu vivi tudo isso. Despretensiosamente linda a sua história. Acredito que é um pouco de todo mundo, assim,
Óbvio que a gente tem uma pretensão de ganhar o prêmio Jabuti, da gente ser escolhido pela Academia Brasileira de Letras, coisas assim, simples, transformar as histórias em filme, mas nada, tipo, mas está tudo bem. Mas tirando isso, a história são histórias de vida, né? São simples porque falam da gente mesmo. Adri, sobre o que se trata a sua história? Ela começa com um momento difícil da minha vida, que foi quando eu saí do mundo corporativo e fiquei completamente perdida e tinha ainda umas outras questões afetivas envolvidas, enfim, eu estava bem debilitada nesse sentido. Me perdi de mim mesma e aí o Alexandre Martins, que já me conhecia de longa data, me convidou para chegar à síntese e a partir daí eu fiz o curso de facilitação e as coisas foram mudando, eu tive contato com a ACP e minha vida foi tomando um outro rumo, porque na verdade mudou o meu olhar, né? E o meu olhar não só para os outros, mas eu comecei a ter um olhar mais generoso comigo mesma, que eu acho que é fundamental num processo de autoconhecimento, num processo de evolução humana mesmo, né. E é basicamente isso, fala muito de música, fala muito de arte, porque eu convivo com a arte desde menina, desde criança, então isso foi passado geneticamente para mim. Então eu abordo bastante esse tema e trago um pouquinho de até explicação sobre algumas coisas relacionadas à música. E são essas as minhas histórias. Junto com ela também, para exemplificar mais um pouco a ACP, eu conto da uma passagem na África do Sul, que foi com um grupo de facilitadores da síntese, que tinha organizado essa jornada, e que foi maravilhoso e foi um divisor de águas na minha vida, assim, porque aí eu tive um pouco mais de contato, até em entendimento mesmo do que era a ACP. Obrigado, Adri. E você, Sueli? Bom, a minha experiência foi, na verdade, a partir do momento do seu lindo convite, né, em que você me contou dessa história, dessa experiência maravilhosa da escrita do livro, e eu comecei a acalentar essa ideia, eu comecei a pensar o que o que eu tinha para contar, e que tivesse a ver com a facilitação, que é a atividade que eu venho exercendo há alguns anos. E me recordei de um momento muito especial, de um momento em que eu vivi uma situação muito inédita e um momento muito peculiar que eu atravessei num dia de trabalho normal, na minha vida cotidiana de facilitadora de treinamentos, em que eu pude vivenciar algo que a gente fala muito, inclusive em sala de aula, que é a tal da empatia, né? Dá até um sambinha, a tal da empatia. E aí eu pude ver que o que a gente diz, às vezes, está muito distante do que é experienciar um momento de real empatia, ou seja, em que momento eu me conecto com o outro e consigo acessar algumas coisas que eu não acesso normalmente dentro de mim e que me ajudam a entender o outro e que me ajudam a compreender verdadeiramente o que o outro está vivendo. E foi exatamente essa situação que eu conto, né? Uma situação que não vou dar aqui spoiler, né? Até não perder a graça, mas que foi uma situação tanto quanto dramática, vivida num momento, fora, assim, dentro e fora da sala de aula, da sala de treinamento, na verdade, e que eu pude vivenciar de fato o que é ser empático, ou pelo menos busquei ser, não é? Porque a gente também não... É um exercício o tempo todo você entender de que maneira você está sendo verdadeiramente empático. Se eu não tivesse a ACP dentro, né, apresentada pela consultoria, pelo Alê, por essas pessoas, eu não tivesse a ACP dentro de mim, talvez esse link não existisse. Mas como eu carrego esse modo de ser da ACP, eu enxerguei, né, naquele episódio uma vivência muito relevante, que calou muito fundo em mim, e que eu acho que vai servir
para as pessoas compreenderem quais são os limites, né? Qual é o tamanho da empatia dentro de cada um de nós. Obrigado, Su. Obrigado mesmo. Ale, quer falar mais alguma coisa sobre o seu capítulo? Não, na realidade, eu queria te agradecer, né? Porque eu acho que eu não conheço ninguém tão colaborativo feito você. Eu não conheço ninguém que viva tanto a ACP, que acredite tanto na causa como você. E essa sua capacidade em nos juntar, né, e trazer o Márcio para essa história, né, e saber montar esse quebra-cabeça, né, com a história da Sueli, as montanhas da Helena, as pausas da Adriana e os outros facilitadores, foi sensacional, cara. Isso, para mim, foi uma experiência, eu diria que é a principal experiência que eu estou vivendo durante essa pandemia, né? Um momento de isolamento, um momento de angústia, de tristeza, e você trazer essa luz para a gente e concretizar isso no livro. Para mim, isso foi muito mais, foi um presente de vida, eu diria. Então, eu sou muito grato a você, aos colegas também, mas especialmente você por ter essa maestria, né, em saber conduzir, essa generosidade em saber compartilhar isso conosco. Agradeço, Ale. Obrigado mesmo. Márcio, você quer falar um pouco como você sai dessa conversa e por que as pessoas deveriam, ao invés de comprar o CD do Roberto Carlos no Natal, comprarem o nosso livro? Olha, eu também quero agradecer essa oportunidade de estar no grupo, Ale, e acho que você é um cara que tem essa questão do walk the talk, né? Você é aquilo que você fala, tá com você em qualquer projeto, é um privilégio, assim. Então, sou muito grato por essa oportunidade que você gerou. E por que esse livro tem que ser, não, mas é uma excelente dica de presente de Natal, porque é um livro delicioso, é um livro que você aprende pela experiência das pessoas, não é um livro cheio de metodologia, né, de técnicas, mas são olhares que você incorpora a respeito dessas pessoas em questões que têm muito a ver com a sua vida e numa linguagem deliciosa, né? Esse mosaico de experiências dessas pessoas especialíssimas com as quais eu convivi gera uma experiência única, que é a leitura desse livro. Então, eu sou suspeito para falar, porque tive que fazer os desenhos, mas então estou envolvido na experiência do livro, mas eu tenho certeza absoluta que esse livro é capaz de impactar a vida do leitor. Então, essa é a dica. Comprem e deem de presente esse livro no Natal, que as pessoas vão ser muito gratas, porque elas vão receber uma experiência maravilhosa de vida ali. Obrigado, Márcio. Helena, quer dar a sua palavra final? Por que comprar o nosso livro e não o CD da Simone? Eu acho que o Márcio falou super bonitinho, bonitão, gostosão, assim. Por que comprar esse livro? Porque eu acho que é descobrir pessoas e jeitos de como as pessoas foram vivendo as coisas. E se tem um jeito legal de eu aprender, na minha opinião, é quando eu escuto a história das outras pessoas. Porque se as outras pessoas podem fazer, eu também posso fazer. Então, eu acho que é um livro que está, assim, as pessoas se colocaram de forma muito presente. Tem emoção, é engraçado. Enfim, eu acho que quem se propuser a ler vai ter momentos de prazer, de lazer, de emoção e de crescimento, né? Então, acho que super vale, eu acho que é um investimento. E também quero agradecer, eu acho que o Ale, como o cara catalisador de todas essas pessoas, cada um sendo cutucado de um jeito, né? O Ale é uma pessoa que é walk the talk, ele é o que cutuca, eu acho que ele é um cara que convida muito a mim para sair da coisa da mesmice. Então, eu gosto muito de eu gosto muito de ser estimulada, cutucada, empurrada e movimentada pelo Ale Moreno, que eu acho que é um cara genial. E fica aí o convite também, vocês, se quiserem se aproximar da síntese, conhecer que tipo de trabalho a gente faz, porque é muito inovador a maneira como nós trabalhamos nas organizações com esta abordagem. Isto é muito inovador.
né? Isso é muito único. Então, também para as pessoas que desacreditam que na empresa não dá, na empresa é tudo um inferno, eu acho que tem caminhos, e eu acho que esse livro traz caminhos de coisas que a gente está experimentando, não só coisas que a gente está pensando, né? Então, fica aí o convite, acho que vale a pena. Gratidão eterna de estar nesse projeto. Me sinto abraçado por você, Helena. Obrigado, querida. Eu acho que o livro tem muito... passa, obviamente, por mim, fico feliz por tudo que vocês estão falando. Acho que ele tem, na essência, talvez seja a pretensão minha falar isso, mas quando eu penso na abordagem, ele tem muito a ver com o meu texto, que fala da roça, né? Porque eu acho que a essência da abordagem tá no simples, tá no dia a dia dessa relação com a pessoa do campo, tá sentado ao lado de um fogão a lenha e tomar um café e comer um bolinho de chuva, sem muito frescura, sem muito lesco-lesco, muita gelo seco, né? Acho que o que a Helena traz, a minha visão, é que quando a gente fala da abordagem, tem uma coisa que é esse jeito, que eu acho que é um jeito mais simples de lidar com a vida e com as relações. Porque metodologias, passo a passo, regras, ferramentas, estão todas aí na internet, no YouTube, qualquer consultoria, qualquer empresa pode usar e fazer. Acho que a gente está falando um passo atrás, é como a gente de fato se humaniza, a gente também se entende como humano na relação, para que as coisas aconteçam. Porque também se me coloca como um personagem nas relações com o outro, já não vai nem existir aprendizado, porque eu sou uma figura que eu criei para lidar com o outro. Então, acho que a CP convida a gente, que é um convite que não é tão fácil, de assim, seja você mesmo. E o livro, a gente é a gente mesmo o tempo todo, com todas as nossas vulnerabilidades, nossas forças, dentro da história que cada um conta. Claro que a gente está contando a nossa história de vida inteira, mas são recortes de histórias que de alguma forma nos modificaram, né? Alguém mais quer falar? Depois de tantas palavras maravilhosas dos meus colegas aqui, eu tenho até muito pouco a dizer, mas eu não poderia deixar de dizer. Foi um prazer estar junto com essas pessoas maravilhosas e as que ainda não estão aqui, que breve estarão também contando suas experiências nesses podcasts maravilhosos que o Ale conduz tão brilhantemente. Mas eu não poderia deixar de agradecer um amigo do coração, e que eu tenho que agradecer profundamente e duplamente por ser meu amigo e por ter feito esse convite maravilhoso. Porque sem ele eu não teria tido essa experiência, ele estaria aqui tendo a oportunidade de compartilhar coisas tão boas. Então, muita gratidão, me sinto muito feliz por ter você na minha vida. E uma coisa que eu queria dizer, quando a gente fala de Ale Moreno, é que por muito tempo, eu mesma como amigo observava essa característica interessante que ele tem de juntar as pessoas, de fazer as coisas. E eu pensava, nossa, mas que coisa interessante, essa coisa agregadora, essa coisa de juntar. O que será que é isso, né? Até que um dia eu li numa matéria, que eu uso muito agora nos meus treinamentos, que fala de inteligência relacional. E é exatamente essa inteligência que eu alertei, inteligência relacional. A de pegar um complexo de relações e juntar e fazer uma grande mistura e que resulta num bolo maravilhoso, algo fundamental e que sai muito fora do que a gente pode esperar, inclusive. Então, parabéns por essa característica tão maravilhosa e que você nos brinda todos os dias, viu? Obrigado, Su. Eu tô gravando o podcast e descobri que eu tô no arquivo confidencial, ô louco, meu! Fala, Adri. Para finalizar aqui, eu só queria falar mais uma coisa aqui sobre o livro, que o livro é lindo, é leve, ele pode levar o leitor a uma profunda reflexão e servir como inspiração para que ele repense alguns significados e momentos da própria vida. E ao ler a nossa história, o leitor também pode contar a dela, porque a gente abre esse espaço no nosso livro para que ele também conte a história dele. Como eu já comecei agradecendo, eu vou finalizar agradecendo mais uma vez o Alê pela oportunidade de reunir as pessoas, pela oportunidade de fazer esse trabalho
tão lindo, num momento tão difícil para a maioria das pessoas, muitas pessoas sozinhas, doentes, enfim, se sentindo isoladas, porque era uma fase de isolamento, e que ele foi realmente especial para a gente e espero que seja para o leitor também. Eu quero agradecer a Adriana também, que eu acho que é uma pessoa que foi importantíssima para o processo andar, né? Eu acho que a Adri sempre foi cutucando a gente também, o prazo, não sei o quê. Enfim, ela fez o trabalho de não deixar essa peteca cair. Eu acho que isso é muito fruto do trabalho da Adri e eu quero aqui reconhecer publicamente. Obrigada, Adri. Bom, adorei conversar com vocês, conversar sobre o livro. O livro é da editora Estação das Letras e Cores e estará disponível já agora a partir do mês de dezembro, com um ótimo presente de Natal para seus amigos e para aqueles seus inimigos também. Não tem problema, não crie barreiras, distribua, compre, né, primeiro sem comprar, e depois dê para seus colegas. É melhor do que o CD do Roberto Carlos e do que a música da Simone, Então é Natal. Bom, gente, e o livro será lançado dia 11/12, um dia super especial, que é o dia em que a abordagem centrada na pessoa completa 80 anos. Foi o dia que o Rogers falou num congresso em Minnesota sobre a ACP pela primeira vez e percebeu que metade da galera amava e outra metade achava bem estranho tudo aquilo. E ele falou, acho que eu escrevi uma coisa boa aqui, que é a abordagem. Então é um dia simbólico também, o lançamento do livro no dia 11/12. Acompanhem a gente nas redes sociais, no Instagram da Síntese _Educacão, no YouTube da Síntese DH e nas redes sociais do Núcleo Síntese, também Núcleo _Síntese, onde teremos informações sobre o lançamento do livro, em que lugar, como você nos encontra e tudo mais. Na próxima quinta-feira, teremos a segunda parte desse programa com os demais autores. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente no Síntese DH, no YouTube e também no Instagram, Síntese _Educacão. Grande beijo a todos vocês. Espero cada um no lançamento e até mais. Sintetizando, com Alê Moreno.